Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula de Power Query e nessa aula eu quero falar dessa tabelinha aqui. Tá vendo essa tabela aqui bonitinha? Que muitos de vocês adoram fazer tabela assim, né? Fazer tabela com célula mesclada, fica bem visual, né? Eu tenho lá a marca Samsung e aí fica fácil de visualizar aqui, ó, quais são os produtos. E também para cada produto, qual é a informação de quantidade e faturamento de venda, né? Então, repara que essas células mescladas ficam bem visuais e muita gente gosta muito de fazer dessa forma e realmente fica bastante visual. Mas e se eu dissesse que essa estrutura de tabela aqui, ela pode prejudicar o nosso trabalho no Excel na hora que a gente precisar fazer análises, como utilizar filtros, tabela dinâmica, segmentações de dados e por aí vai. Então, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês por que seria legal a gente tentar evitar criar esse tipo de tabela nessa estrutura e como que a gente pode fazer para corrigir essa estrutura aí utilizando o Power Query. E aí lembrando, né, se você quiser esse arquivo aqui para praticar, é só você descer aqui na descrição do vídeo, a gente já deixou o link para vocês, é só vocês clicarem lá, receberem o material no e-mail e praticar aqui comigo também. E antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E também lembra de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho de notificação para você receber os avisos aí de todos os vídeos que a gente faz para vocês de segunda a segunda. Beleza? Então é isso e bora para a aula. Bom, é o seguinte, galera, como eu falei para vocês, seria bem legal se a gente pudesse evitar esse tipo de estrutura de tabela com células mescladas, tá? Muita gente gosta de fazer dessa forma porque realmente fica bastante visual, concordo. Eu, olhando para essa tabela aqui, eu tenho mais facilidade de identificar ali, ó, para a marca Samsung, quais são os produtos da marca Samsung. E além disso, para cada produto, qual a informação de quantidade ali e faturamento, né? Então, células mescladas, elas realmente facilitam a visualização. Mas dependendo da nossa aplicação dentro do Excel, pode ser que essas células mescladas prejudiquem ali a nossa vida, tá? Então, por exemplo, como é que eu poderia saber se uma tabela, né, ela não está na estrutura correta? O primeiro passo, né, seria a gente tentar aplicar a ferramenta de filtro. Então, imagina, nessa tabela aqui, a gente tem informações de marca, produto, tipo de informação, né, que pode ser quantidade ou faturamento do produto, e qual é a informação de valor. A gente tem, a princípio, essas 4 informações. E aí, imagina se eu quisesse mostrar nessa tabela apenas as informações de DEL. Eu quero fazer uma análise ali, um relatório só com as informações de DEL. Como é que eu poderia fazer isso? Vamos tentar utilizar o filtro. Então, para criar o filtro, eu já tenho aqui esses botõezinhos, mas se você não tiver, é só selecionar essa linha, ir lá na guia dados e vir aqui em filtro, tá? Para mim já está aparecendo, mas se vocês clicarem ele, ó, desmarcarem, ele vai colocar o filtro para vocês, tá? Então vamos lá, vou tentar aplicar um filtro nessa tabela para mostrar apenas as informações de DEL. E repara que DEL tem 4 produtos, produto 5, produto 6, produto 7 e produto 8. Vamos lá, vamos tentar aplicar um filtro aqui. Marca, desmarcar ou selecionar tudo, vou marcar DEL, ok, e repara que ele me retornou uma única linha, né? Apenas o produto 5. Obviamente, isso aqui está errado porque a gente viu que DEL tem 4 produtos, mas ele trouxe somente um. Por que isso aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu exatamente por causa da mesclagem que a gente tinha nas células, tá? Então, voltei ali para a tabela original e vamos ver aqui o que o Excel enxerga por trás de uma célula mesclada. Repara aqui, ó, que eu tenho essa célula mesclada, que é a união das células das linhas 10 até a linha 17. Então, tenho várias células mescladas ali. E o que o Excel enxerga por trás? Vou selecionar essa célula DEL, vou lá na guia página inicial e vou vir aqui em mesclar e centralizar, clicar ali só para ele tirar a mesclagem. Repara que quando eu faço isso, olha o que o Excel está enxergando por trás. Ele está enxergando a palavra DEL apenas na linha 10, tá? Da linha 11 em diante, está tudo em branco. Então, por isso que quando a gente aplica o filtro, a gente não consegue visualizar as informações porque aqui não está escrito DEL, tá? Então, é por isso que ele trouxe apenas uma linha. Então, qual que seria o ideal aqui? O ideal seria que a gente tivesse, ó, DEL em todas essas linhas, tá? Em todas essas células. Porque aí, quando eu aplicasse o filtro aqui, ó, de DEL, ele mostraria todas essas linhas aqui correspondentes à marca DEL, tá bom? Aí vocês podem falar, ah, mas desse jeito aqui não fica bonito, fica tudo repetido, etc e tal. Realmente, galera, não fica tão bonito quanto uma célula mesclada, tá? Mas com células mescladas, a gente vai ter um probleminha ali para utilizar as ferramentas. Por isso que é importante a gente ter essa configuração aqui, tá bom? Então, voltei ali para a tabela original e a ideia vai ser a gente corrigir isso daí, tá?
E é importante, pessoal, que o objetivo dessa aula não é dizer que essa estrutura de tabela está errada, tá? Depende da aplicação que a gente for fazer. Se a gente precisar fazer análises com essa tabela, né, utilizar fórmulas, segmentação de dados, tabelas dinâmicas, filtros e tudo mais, se a gente precisa fazer isso daí, a tabela precisa estar numa estrutura correta, que vai ser o que a gente vai mostrar aqui nessa aula, tá? Agora, se você criou a tabela para mostrar numa apresentação, ou é uma tabela que não vai mudar, é uma tabela fixa, aí não tem problema nenhum deixar dessa forma, tá? Porque vocês não vão mexer na tabela, é só para visualizar. Então, em termos de visualização, realmente as células mescladas são muito melhores, tá? Mas se você precisa que essa tabela ela seja fácil para analisar, para utilizar filtros, etc e tal, é importante que a gente tenha a estrutura correta, que é o que a gente vai ver nessa aula, tá bom? Então entendam, essa estrutura não está errada, ela só não está adequada para análise no Excel. E como a gente está sempre querendo analisar as tabelas no Excel, então é importante que a gente tenha esse cuidado aí, tá bom? E além disso, além dessas células mescladas, tem outro probleminha aqui. Quando a gente criou essa tabela, marca Samsung, produto 1, aqui a gente tem para o produto 1 duas informações, ó, quantidade e faturamento. Isso é uma coisa que o pessoal também faz. Coloca ali ó, na coluna identificando duas informações completamente diferentes. E aqui na coluna de valor, essas informações todas juntas. Qual que é o problema disso aqui? Imagina se eu quisesse, por exemplo, fazer um total dessa coluna, selecionar todos esses dados e fazer a soma desses valores. Repara que lá embaixo vai aparecer o total de 346.907. Mas o que significa esse valor? Ele não significa nada, né? Porque eu estou somando quantidade com faturamento. Então, isso aqui também é um outro problema que acaba acontecendo porque a gente mesclou as células, né? Porque realmente fica dá uma ideia de fluxo, né? Tem aqui Samsung, que é mais macro, né? Depois vem produto, ali num nível menor, e dentro de produto tem duas informações. A gente acaba colocando dessa forma. Mas isso aqui também vai prejudicar ali quando a gente precisar fazer cálculos, né? Se eu somar essa coluna, eu não tenho nenhum resultado, né? Porque eu estou somando quantidade com faturamento. Então, o ideal seria que a gente tivesse duas colunas aqui, uma de valor, uma de quantidade e uma de faturamento, para daí a gente separar as informações. Então, é isso daí que a gente vai corrigir lá no Power Query. Agora sim, vamos parar de enrolação e vamos partir para corrigir essa tabela. Então, eu vou selecionar essa tabela, primeiro passo. Selecionei toda ela, tá? E depois eu vou lá na guia dados, e na guia dados eu vou vir aqui em obter e transformar dados, lá do lado esquerdo da guia. E depois eu venho aqui em defolha, que vai ser a opção que vai permitir eu entender ali aquele intervalo, né? O Excel interpretar aquele intervalo. Então, eu vou clicar aqui em defolha, ele já vai identificar ali aquele intervalo para a gente. Importante deixar essa opção aqui de tabela tem cabeçalhos marcada e agora sim clicar em OK, tá? Repara que agora a gente vai ser direcionado para uma outra tabela, tá? A gente foi direcionado ali para um outro ambiente do Excel, que é o Power Query, tá? Dentro do Power Query, a gente vai fazer exatamente aquelas correções ali, tá bom? E aí repara aqui, ó, que dentro do Power Query, ele não mostra aquelas células mescladas. Repara que aqui, ó, eu tenho Samsung aparecendo apenas na primeira linha. E depois, ó, é tudo nulo, ou seja, tudo em branco. Mesma coisa aqui para Dell, mesma coisa aqui para Apple. E para os produtos também, né? A gente também tinha mesclado os produtos para poder dividir ali, né, quantidade de faturamento. Então, aqui aparece produto 1 e aqui aparece nulo, tá? Então, o ideal seria que aqui, ó, tudo fosse Samsung, aqui tudo fosse Dell e aqui tudo fosse Apple, tá? Mesma coisa aqui para produto. Esses dois fosse produto 1, esses dois aqui produto 2, esses dois produto 3 e assim vai, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente corrigir isso daí. Aqui no Power Query é muito simples de corrigir esse problema, porque de tantas pessoas fazerem tabelas nessa estrutura, a Microsoft já criou uma ferramenta que já faz essa correção aqui automática, tá? E aí, para a gente corrigir isso, é o seguinte, botão direito na coluna que a gente quer corrigir, depois a gente vem aqui, ó, em preenchimento, lá embaixo, preenchimento, e escolhe essa opção para baixo. E olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai, para cada célula ali, colocar Samsung e quando ele encontrar um novo valor, um novo texto, ele vai adaptar e vai preencher para aquele texto. E quando ele encontrar para um novo valor, ele também vai se readequar, tá? Então, repara aí que, de uma maneira muito rápida, a gente já corrigiu isso daí, tá? O mesmo vale ali para a coluna de produto. Botão direito, venho aqui em preenchimento e depois para baixo, tá? Então, tá lá, produto 1 aparecendo duas vezes, produto 2, produto 3 e por aí vai, tá? Ah, pô, não tá visual, não tá legal, tá tudo repetido. Pois é, galera, realmente tá tudo repetido, mas
tendo a tabela nessa estrutura, vai ser muito, muito fácil trabalhar no Excel, tá? E para fechar aqui, a gente vai corrigir essa coluna aqui de valor e de tipo, né? Porque nessa coluna de valor eu tenho duas informações totalmente diferentes, quantidade e faturamento. O ideal vai ser separar isso daqui em duas colunas. Para fazer isso daí também é bem simples. Mais uma coisa que o pessoal sempre fez aí nas planilhas e a Microsoft, né, já fez uma ferramenta ali para corrigir isso daí bem fácil também. Então, o primeiro passo aqui é a gente selecionar a coluna que identifica as duas informações, né, quantidade e faturamento. Então, seleciona essa coluna, que no caso vai ser a coluna de tipo, vai lá na guia transformar e vem aqui em coluna dinâmica. Coluna dinâmica. Clicou ali em coluna dinâmica, ele vai abrir essa caixinha e qual que vai ser a ideia? Ele vai dizer o seguinte, use os nomes da coluna tipo para criar novas colunas, ou seja, ele vai olhar para os valores que tem ali dentro da coluna de tipo e vai dividir em colunas diferentes. Como eu tenho dois valores, né, faturamento e quantidade, ele vai dividir em duas colunas. Se eu tivesse, por exemplo, faturamento, quantidade, devoluções, ele ia dividir em 3 colunas, tá bom? Feito isso, ele vai perguntar qual que vai ser a coluna de valores que eu tenho que considerar. No caso, a coluna de valores vai ser essa coluna aqui de valor, tá? Então aqui, eu vou trocar de marca para valor. Vou clicar em OK, e aí tá lá, ele já corrigiu ali certinho pra gente. Então aqui estão as três produtos da marca Apple, né? Produto 10, 11 e 9. E aqui, a quantidade e o faturamento. Repara que agora fica muito melhor, né? Essas duas colunas separadas. Eu posso somar a coluna de quantidade para ter uma quantidade total e a coluna de faturamento para ter um faturamento total. Tá? Agora sim, a minha tabela está na estrutura correta. Perfeito? Feito isso, já fizemos ali todas as alterações que a gente precisava fazer. Próximo passo é voltar para o Excel. Para isso, vou lá na guia Página Inicial e aqui eu venho em Fechar e Carregar, tá? Fechar e Carregar. Que agora ele vai carregar essa tabela para dentro lá do meu Excel, tá? Repara ali que ele já carregou para a gente a nossa tabela, Apple, Dell, Samsung, e agora fica muito mais fácil, né? O que eu posso fazer aqui antes de fazer os filtros? Primeiro, se eu quiser, eu posso mudar a formatação dessa tabela. Então, clicando dentro dela, eu vou lá em Design da tabela e venho aqui em Estilos, tá? Posso escolher ali um estilo diferente de tabela, tá? Por exemplo, essa azulzinha aqui. E aí agora, eu posso fazer os filtros muito facilmente aqui, posso fazer as análises muito mais fácil com essa estrutura. Então, se eu quiser agora vir aqui em marca e filtrar somente para os produtos da Dell, Dell, OK, ele vai mostrar lá certinho, né? Todos os produtos da Dell. Quero agora somente os produtos da Apple. Apple, OK. Quero só os produtos da Samsung, OK, tá lá. Beleza? Muito mais fácil. Posso ir até além, né? Eu posso vir aqui, dentro dessa tabela e lá em Design da tabela, colocar aqui, uma linha de total, tá? Linha de totais. Se eu marcar essa opção, ele já vai mostrar ali pra gente, uma última linha ali com um total daquelas colunas, tá? Então, faturamento aqui, eu consigo visualizar o total para a marca Samsung. Se eu quiser visualizar a quantidade, também consigo, que era a soma total de quantidade, venho aqui, nessa setinha e coloco aqui soma, tá? Eu quero somar essa quantidade vendida aqui. E se eu quiser saber a quantidade de produtos diferentes que eu tenho, eu posso vir nessa coluna aqui e colocar, por exemplo, contagem, tá? Então, tenho lá, para a marca Samsung, são 4 produtos, 56 produtos vendidos e o faturamento total foi ali de 136 mil, tá? Isso aqui vai valer ali para qualquer marca que eu filtrar. Para a marca Apple, tá lá, 3 produtos, o resultado 52 e o faturamento 87 mil e aqui o produto Dell para a gente finalizar também. Beleza, galera? Então é isso. Repara aí que com essa estrutura de tabela fica muito mais fácil da gente conseguir fazer análise ali utilizando filtros. E, assim, por tabela, se eu consigo utilizar filtros na tabela, eu consigo utilizar qualquer ferramenta ali que o Excel já criou pra gente, né? Tabela dinâmica, segmentações de dados, linha do tempo e por aí vai. Então, só para a gente poder finalizar a aula, uma coisa importante é o seguinte, o que tem que ficar de lição? Aquela tabela mesclada, ela não está errada, ela só não está adequada se a gente precisar fazer análises com ela. Então, se você precisa de uma tabela que seja funcional e prática para fazer filtros, cálculos, né, soma 6, tabelas dinâmicas e por aí vai, é importante que a tabela esteja nessa estrutura aqui, tá? Para facilitar ali os nossos cálculos. Agora, se for uma tabela que a gente não vai mexer, vai ser uma tabela só para visualização, para apresentação, aí realmente a mesclagem vai ficar melhor. Então, tudo depende da aplicação, tá bom, pessoal?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram essa aula, não esquece aí de deixar o like no vídeo e também não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então se inscreve ali e ativa o sininho para sempre receber as notificações dos nossos vídeos. Beleza? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.